Hoje era dia das mamães não cozinharem, né? Mas eu estou vendo que algumas ficaram cozinhando, viu? Algumas não tem como. Em pleno dia das mães, estão elas lá na cozinha, né? Diz que ser mãe é padecer no paraíso, né? Eu vou pregar sobre isso hoje. Amém? Mas esse não é um versículo bíblico, né? Ser mãe é padecer no paraíso, não é bíblico. Mas tem um que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem gosta desse versículo aí? Levanta a mão. Você tem que gostar de todos os versículos, amém? Mas esse aqui é o predileto de muita gente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que será que tanta gente gosta desse versículo? Por que será que cai bem em nosso coração? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Por que será? Eu te explico. É porque todos nós sofremos, viu? Todos nós, sem exceção, padecemos muitas coisas, sofremos muitas coisas, e então esse versículo ele cai assim como um bálsamo. Sofro, mas coopera para o meu bem. Estou sofrendo pra caramba, é terrível o que eu estou passando, mas não tenho a mínima ideia por quê, mas tudo coopera para o meu bem, aleluia. Não sei nem te explicar como, mas que coopera, coopera. Por quê? Porque Deus não mente. Amém? Pois é, então, mas a gente sofre. De fato, gente, hoje em dia, a gente tem sido exposto a dois evangelhos. O primeiro é um evangelho sofredor. E o outro é um evangelho alegrinho, todo cheio de felicidade, né? Tem o sofredor e tem o alegrinho, né? O importante é ser feliz. Tanta gente já declarou palavras do tipo: trabalhei muito para que meus filhos não tivessem que trabalhar tanto e serem felizes, e descansarem, e regozijarem. E nós temos essa duplicidade dentro de nós, afinal, o Evangelho é sofredor, e nós temos que padecer todas essas coisas, ou a ideia é ser feliz? Pergunta para o teu vizinho, o que você acha? Você gosta mais de sofrer ou de ser feliz? Ai, ai, ai. Diga para ele assim: pare de sofrer. O resto está tudo censurado aqui na minha cabeça, eu não posso falar. Aleluia. Mas pare de sofrer de verdade, não uma coisa fajuta. E nós podemos parar de sofrer de verdade. Eu fui buscar de Deus: Senhor, o assunto é sofrer ou o assunto é ser feliz? O que a gente tem que fazer, Senhor? Sofre ou ser feliz? Ou sofre ou ser feliz? Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso está lá em Romanos 8. Eu convido você a abrir comigo lá em Romanos 8, e eu vou meditar com você hoje nesse capítulo inteiro. O nosso culto vai ser curto, amém? Porque eu prego curto, amém? Sabe por que eu prego curto? Porque curto é sempre bom, amém? Agora, culto longo pode ser muito bom e pode ser um terror, não é? Fica aquela coisa que não tem fim. Mas curto, se for ruim, acabou rápido, amém? E pronto, está resolvido. Então a ideia é que a gente consiga ser sucinto e concatene as ideias e transmita a verdade. E se você não consegue fazer isso em 30, 40 minutos, não vai conseguir nunca mais. Então, eu quero trazer o capítulo 8 inteiro de Romanos para vocês, mas como ele é compridinho, eu já estou te avisando que vai ser curto. Em nome de Jesus. Aleluia.
Por que o capítulo 8 inteiro? Porque creio que para a gente entender essa história de vamos sofrer ou vamos ser felizes, esse é o capítulo. Nós precisamos entendê-lo e perceber o que Deus propõe para nós, né? Glória. Então vamos lá, no capítulo 8 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh Jesus, começou bem, hein? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se eu perguntar quem aqui está em Cristo Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Mas nem todo mundo aqui está em Cristo Jesus. A gente tem essa falsa esperança, uma coisa assim da carne mesmo, sabe? A carne diz, não, hoje é domingo, eu estou em Cristo Jesus, aleluia. Amanhã é segunda-feira, aí não sei, mas hoje eu estou. Mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus já se julgaram a si mesmos e já se acharam condenáveis. Então, já que eu olhei todas as tranqueiras que eu faço e digo, não, comigo tinha que ser cruz, viu? Ô cara ruim, deu ruim comigo, como dizem os nossos irmãos cariocas, deu ruim. E eu tinha que ser condenado. Quem olha para si mesmo e declara isso a respeito de si mesmo, já passou de condenação, porque sua expectativa, sua esperança, né, está em Jesus Cristo ter pago o preço que você tinha que pagar. Então, já não há mais condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. O que Deus fez? Mandou Jesus em semelhança da carne do pecado. Jesus, ele veio como homem, em semelhança, mas não como sendo. Por que a semelhança é tão importante? Porque Jesus não tinha pecado nenhum. Então ele vem em semelhança, que quem olha para ele, olha com os olhos do corpo, olha para Jesus e vê um homem comum, construtor, trabalhava com o Pai. Olhávamos para ele e ele era aflito, diz a palavra. Mas Deus não olha com os nossos olhos. Diga aí para o teu vizinho, aos meus olhos você é terrível. Mas você deu sorte, viu? Porque Deus tem olhos diferentes para te ver. Deus tem uns olhos de raio-x que enxergam o teu coração e não a tua carinha, não é? Mas ao mesmo tempo a gente pensa que engana, né? Porque a gente toma banho, penteia o cabelo, passa lá um monte de, sei lá que tanta coisa que as mulheres passam, aleluia. E hoje então é o dia mundial de passar coisa na cara, glória a Deus. E aí, a gente agora pode olhar para mim com esses próprios olhos, você vai ver que eu estou lindinho, eu estou lindinha. Mas Deus nos olha com outros olhos, nos sonda. E mandou seu Filho em semelhança da carne do pecado, mas ele era puro, santo, sem pecado. Olhávamos para ele com esses olhos ruins que nós temos, e ele não nos parecia diferente em nada dos outros. Isso é em semelhança. Mas era só assim, só em semelhança, porque no fundo, Deus olhando para Jesus, ele via algo diferente. Deus olha para nós e vê algo diferente do que ele viu em Jesus, viu? Nós somos diferentes de Jesus. Sabe qual é a tua única esperança nessa vida? É que Deus olhe para você e enxergue Jesus. Se você estiver em Cristo, e Deus olhar para você, e na hora que Ele mirar em você, Ele vir a Jesus, seu Filho amado, você está salvo.
já não tem condenação, porque você está em Cristo, dentro dele, mergulhado em Cristo. Isso aqui é Cristo, ó. Amém? Estão vendo Cristo aqui? A Bíblia diz que Ele é a palavra, não é? E para nós estarmos em Cristo, a gente tem que estar aqui, ó. De sorte que Deus olha para nós e vê Cristo. Por quê? Porque você é operoso, praticante da palavra. Não só ouvinte, mas praticante da palavra. Para esses, o texto continua. Versículo 5, pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aqui, gente, já começa o assunto de vamos sofrer ou vamos ser felizes? Vamos padecer ou nós vamos ter contentamento, alegria? Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito, para que alcancemos paz, para que vida nos envolva e não morte. Você inclina para as coisas da carne, como? Como que você inclina para as coisas da carne? Será que é só ficar pensando na lasanha que vai acontecer daqui a pouco? Não é isso. A gente se inclina para as coisas da carne quando os anseios desse mundo, as situações que nos envolvem, as preocupações que vão além do que você tem que comer, vestir e beber, é isso que é o básico que Deus supre para todos nós, ter o que comer, o que vestir e o que beber. Quando você se entrega a anseios maiores do que esse, do tipo, preciso comprar um barco novo, preciso comprar um carro novo, preciso... Daqui a pouco nós vamos ler que a gente nem sabe como orar, viu? Não sabemos como orar. A gente ora assim, Senhor, eu preciso de um carro novo, automático, com vidro elétrico. E Senhor, tem que ter ar-condicionado, ninguém merece. E você ora isso. Mas o Espírito diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar. Enquanto você ora uma coisa dessa, o Espírito Santo pode, na vida daqueles que pendem para as coisas do Espírito, né, e não para as coisas da carne, na vida daqueles que se direcionam para as coisas do Espírito, o Espírito ora, e o Espírito está orando assim, Pai, eu amo estar na Tua presença, Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha mãe, Senhor, Pai, te agradeço de todo o coração por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado, Senhor, porque eu não sou merecedor, mas o Senhor é infinitamente bom. A gente ora, Toyota, Senhor, automático, e o Espírito ora, obrigado, Senhor, por tanto louvor que me envolve, que a Tua presença é poderosa no meio do louvor, me arrebata esse louvor, Senhor. Você pode tender para as coisas da carne e pode tender para as coisas do Espírito. Eu fico falando de carro, de Toyota, mas cada um aqui, tem uns que estão orando por uma Havaiana nova. Depende do teu nível, não importa. Dá na mesma. Não muda nada. Carne, está lá. Versículo 8, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive, por causa da justiça. O Espírito vive, é o teu Espírito, não é o Espírito Santo, que é eterno, não morre de jeito nenhum, sempre existiu. Mas
se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Se Cristo está em vós, o corpo está morto. Por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, Cristo está em você, tenho boas notícias para você. Só falta você deitar lá naquele caixão de madeira, que está morto já. Alô? Boas notícias. Mas, dentro de você, que é o verdadeiro você, tem um Espírito vivo. Se Cristo está em você, o Espírito em você está vivo. E o corpo está morto. É como se você estivesse no caixão. Nós estamos no caixão prontinho para ser enterrado. Quantos já foram num velório aqui? Levanta a mão. Não, porque tem gente que, como eu dizia, eu não vou em velório, esse negócio é horrível, né? Velório, pelo amor de Deus, não vou. Para que eu fui dizer isso? Aí Deus disse, você não vai em velório? Agora eu sou campeão mundial de velório. Eu conheço todos os cemitérios da cidade, aleluia. Campeão internacional de velório. Eu prego bem no velório, todo mundo quer que eu vá lá no velório pregar. Eu vou, né? E cada vez que eu vou, me dou conta de que estou ali, ali. E quando eu vou, eu nunca vi alguém mexer com o defunto e ele reclamar de alguma coisa. Vocês já viram? Pô, mas tinha que ter me posto uma outra camisa. Pô, esse vestido aqui não me deixa gorda. Como é que eu me pôr um vestido desse? Me deixa gorda. Bota mais flor aí, pelo amor de Deus, me tampa. Alguém já viu o defunto reclamar? Diga para o seu vizinho, para de reclamar, seu defunto. Porque isso é viver inclinado para a carne. Você fica reclamando. E o tempo todo é só sofrimento. Pô, mas isso não, e aquilo também não, e o outro não. Por quê? Porque você é um defunto reclamão. Mas defunto não reclama, meu Deus. Então como é que você reclama? Porque você pende para as coisas da carne. Quem pende para as coisas do Espírito, mortificou as coisas da carne, está morto. Não vai reclamar mais nada. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. Né? Alguém aqui ganhou sozinho na Mega Sena 200 e sei lá quanto? Não aconteceu, estou feliz. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também o vosso corpo mortal. Além de defunto, que vai ser enterrado, e os vermes vão comer esse corpo aqui que volta para a terra, você vai ganhar um corpo novo, vai ser ressuscitado. Versículo 12, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que o Espírito Santo tem dito para você fazer? Que caminhos o Espírito Santo tem dito para você trilhar? Que direção o Espírito Santo tem te mostrado para você andar por uma direção? Porque os que são dirigidos pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Só esses são os filhos de Deus. 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gente, tem uma maneira da gente ser feliz hoje.
e cumprir a Bíblia, padecendo, porque a Bíblia nos chama a nós sofrermos com Cristo. Os sofrimentos que Ele padeceu, nós também. Mas, ainda assim, ser feliz. Sabe como? É porque o nosso Deus, Ele está fora do tempo. Tudo já aconteceu para Deus. Ele nos criou, a mim e a você, nos conheceu, Ele nos chama de eleitos segundo a sua presciência, né? Por causa do que Ele já sabia, sua presciência, desde antes de você ser formado, desde antes de existir o planeta Terra, Ele já te conheceu e já por a sua presciência te chama de eleito. Porque Deus está fora do tempo. Para Ele, a história inteira já se passou. É como um ponto. Mas por amor de nós, Ele fez com que as coisas não acontecessem todas ao mesmo tempo. Ele esticou o tempo e tem começo, meio e fim para nós. Para Ele, começo, meio e fim é um ponto. Para nós, é uma linha. Mas Ele olha e vê lá adiante. E Ele diz assim para nós orarmos. Foi o que nós acabamos de cantar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos orado isso, amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quando vem o reino de Deus e é feita a vontade dEle aqui na terra como no céu, é felicidade. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre já começou, para sempre. Sabe qual é a pegadinha? É o que o para sempre já começou. Dá para nós estendermos a nossa mão para as coisas do futuro, que são invisíveis, tomar na nossa mão e trazê-las para o nosso presente e de dizer, manifesta-te. Só tem esse jeito de nós vivermos regalada, feliz, abundantemente nos nossos dias. Porque essas são coisas para quem vive no Espírito e traz o porvir, as esperanças, as expectativas para hoje. Só pela fé, não tem outro jeito. Se ficar olhando para o que te cerca, vai sofrer e vai sofrer bastante. Porque os dias são maus. E virão dias bons. Traga os dias bons lá do futuro para hoje. Você tem que fazer viagem no tempo, viu? Vocês gostam desse tipo de filme, que o cara viaja no tempo? Eu acho aquilo meio um salame, né? Porque você não sabe se o cara é filho da mãe dele, ou ele é que é a mãe do filho dele, ou vira um pampeiro que... Peraí, mas o filho é bem mais velho que a mãe. É um horror aquilo. Por isso, é um carinho de Deus para conosco o tempo ser linear e a gente tem as mães mais velhas que os filhos, né? E hoje é dia de a gente celebrar isso. Mas a gente consegue viver os dias de amanhã, hoje. Consegue. A gente consegue. Só no Espírito. Na carne, você vai viver esse dia mal aqui e acabou para você. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, papai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica dentro de nós com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Opa, podia não ter esse padecemos aqui, hein? Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele nós vamos ser glorificados. Por que é
que a gente tem que padecer? Hein, gente? Por quê? Só tem um jeito de parar de padecer, é viver os dias do porvir, que estão à tua disposição para você trazê-los do futuro para hoje. Porque estes dias são de padecimento. Nós vamos ler aqui que a gente está gemendo, e a criação geme. Veja lá, versículo 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a gente padece e vai ser glorificado. Padece, paga alto preço, vamos ser glorificados. Jesus padece, paga um tremendo preço e Ele recebe um nome acima de todo nome, é glorificado. Nós padecemos com Ele e nós seremos achados como filhos de Deus. Você acha que dentro do nosso meio, o mais alto posto que você pode alcançar é de profeta? É de apóstolo? É de pastor? É de mestre? Não. O mais alto ranking que qualquer um de nós pode alcançar é filho de Deus. Sou filho do homem, cara. Eu entro na sala dele e pulo no colo dele. Filho do homem. Tem essa, não. Sou filho. Sai da minha frente. Se filho do Bolsonaro já pinta e borda, imagina filho de Deus. Ah, não é? Agora veja só. 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com ardente expectativa. Aguarda quer dizer que a coisa está no futuro. Mas os filhos de Deus serão revelados. Sabe o que Deus propôs para nós? Que a gente traga esses dias de filhos de Deus revelados para hoje. Sabe quem fez isso aqui? Filipe Bala. Ele está correndo do lado de uma carruagem. Ele vai falando, profetizando e pregando para o mordomo de Candace, a rainha dos etíopes. E você está entendendo o que você está lendo aí? E o mordomo diz para ele, eu não tenho quem me explique. Aí diz o texto que Filipe pula na carruagem, porque ele estava correndo ao lado da carruagem, e explica tudo para aquele eunuco. E aí, ele diz, tem água aqui, ó. Quem impede que eu seja batizado? É lícito se creres de todo o coração. E eu creio, então para o carro, vamos ser batizados. Saiu o eunuco da água batizado, Filipe fez o quê? Plim! Sumiu! O Espírito Santo o arrebatou, e ele foi parar do outro lado. Ele estava pregando aqui em São Paulo, foi parar no Mato Grosso. Se viu em Azoto, no Mato Grosso, lá do outro lado. Se viu, puf! O que Filipe faz aí? Pega aqueles dias da revelação dos filhos de Deus e traz para ele viver lá, na hora. Plim! Quem aqui gostaria de vez em quando sumir do mapa? Você está naquela situação que fala, não podia estar aqui de jeito nenhum, e fazer plim e puf, sumiu. Isso vai acontecer, viu? Quando se revelarem os filhos de Deus, isso vai acontecer. Eu estou te dizendo que isso está à nossa disposição para nós vivermos agora. Eu escutei um testemunho de um querido amigo meu, apóstolo Sidney Ster, em Porto Rico. E ele disse que aconteceu isso com ele. Ele fez uma viagem de 3 horas, ele entrou no carro dele, e a viagem de 3 horas durou 5 minutos. Em 5 minutos ele tinha chegado onde ele ia. E ele tinha que ter dirigido 3 horas, e ele dirigiu 5 minutos. Ele nos conta esse testemunho. Mas é para pouca gente. Pouca gente. É disponível, há esperança para isso. Esperança, a gente espera coisas que a gente não vê. Aquilo que a gente vê
não tem que esperar, está visto. Mas quando você vive em esperança, e aqui a palavra declara que espera a manifestação dos filhos, isso está no futuro. Se não trouxermos o futuro para agora, a gente vai continuar padecendo. E não traz o futuro para agora quem anda na carne e não no Espírito. Porque se andarmos no Espírito, a gente pode muito, viu? Pode muito. Continua aí. 19. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por que a gente vive em corrupção? Por que tem plano anticorrupção? Por que só se fala de corrupção no mundo, hein? Não é só no Brasil, não é nosso privilégio, não, né? Tem corrupção no mundo inteiro. Gente sendo corrompida de monte. Para você ser eleito presidente dos Estados Unidos, só corrupto. Amém? Senão não é eleito. Amém? Que silêncio. Eu já sei, vocês se deram conta de que estão tudo morto e estão no caixão, né? Aleluia. Amém. Gostei. Toda a criação vive em estado de corrupção. É terrível esse negócio. Alguém já viu aqui um semeador lançar semente de uma pera e nascer na frente dos teus olhos de uma pereira e sair as peras penduradas e o que está seguindo ele lança a semente e quem está vindo atrás dele já pega a pera? Alguém já viu isso? Mas isso é o que vai acontecer no milênio, no reino de Cristo. O que colhe segue o que semeia na hora, porque a terra dá a sua força, não está debaixo de corrupção. Agora está tudo padecendo a corrupção ao nosso redor, e já é bonito, hein? Queria eu poder ir morar caipira, no campo, tudo verde, passarinho, maravilha. Mas vocês moram aqui, eu tenho que morar aqui. E o pior é que estão tudo morto, né? Eu venho aqui pregar para um monte de morto, em vez de estar lá no campo. Oh, glória! Já é bonito, mas lá no milênio, acabou a corrupção. Diz que o bebê vai enfiar a mão na toca da áspide, da serpente, aquelas que abrem um leque assim, né? Vai pôr a mão lá dentro e nada. O cordeiro vai se deitar do lado do leão, e o leão vai comer o cordeiro? Nada. Não se fará mal algum no meu santo monte. Acabou a corrupção. Ô pastor, vamos trazer isso para hoje. A gente faz isso aqui toda quarta-feira, viu? A gente briga, grita, fala, chama, clama, ora. E vivemos alguns momentos aqui de saúde, de vida abundante, de plenitude, de vigor, de força sobrenatural. Trazemos o futuro para cá. A gente grita com a doença, ela foge. Sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, versículo 22. 23, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque o nosso corpo, gente, milita contra nós, ele luta contra a gente. E muita gente está nessa expectativa de morrer, né? Tenho que sair dessa casca, porque essa casca só me perturba, só me faz pecar. Ô casca, só quer pudim e sorvete, porcaria de casca, e engorda. Minha mãe diz que, as coisas que são boas de comer, ou engorda, ou faz mal. Tem mais uma coisa lá que eu não me lembro.
ou é pecado. Ou engorda, ou faz mal, ou é pecado. O que é bom de comer? Ou engorda, ou faz mal, ou é pecado. Nós vivemos esses dias de presos, corrupção, ataduras. Nós precisamos ficar livres. Vamos ser livres? Vamos ser felizes? Tem um lance que Deus me falou essa noite aqui, enquanto eu estava lá, porque, gente, não é difícil esse negócio de estar escalado para pregar, porque você vai para a cama, e aí, na minha idade, você vai fazer xixi no meio da noite, amém? E aí você volta para a cama e pronto. Deus, e tal, e o outro, e isso, e aquilo. E na verdade, tem pérolas aí nesse meio. E aí Deus só falou assim para mim: tem um jeito de a felicidade te encontrar aqui agora. Tem um jeito de você parar de ser martirizado e padecer aqui em São Paulo. É você implantar o reino de Deus aqui. Se você implantar o reino de Deus aqui, no reino de Deus, não tem doente, não tem demônio. Por isso, quando Jesus declara aos seus discípulos: ide, bata na porta e diga lá para eles: é chegado o reino de Deus aqui na tua casa, e eles te receberem, o que você faz? Cura os enfermos, expulsa os demônios, impõe a mão. Por quê? Porque antes, isso aqui era um inferno, e tinha que padecer, e a gente tinha que sofrer. Mas é chegado o reino, agora enfermidade é ilegal no reino. E demônio é invasor no reino, tem que ir embora. Tchau! Então é chegado o reino, acabou o sofrimento. Como é que a gente para de sofrer? Traz o reino, venha a nós o teu reino, agora, não no milênio, agora. Traz o reino de Deus para o teu entorno, traz o reino de Deus para a tua casa, traz o reino de Deus para dentro do teu lar, traz o reino de Deus para todo o andar do teu prédio, para os vizinhos, traz o reino de Deus para o prédio inteiro, traz o reino de Deus para todas as torres do teu condomínio, traz o reino de Deus para todo o teu quarteirão. Vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo. Você traz o reino, não tem que ficar na esperança. O reino chegou, demônio é ilegal, doença não existe. Ô pastor, isso dá um trabalho louco, hein? Ok, fica aí padecendo. Padecer não dá trabalho? Sofrer não dá trabalho? Não é horroroso sofrer? Traz o reino, pô. Está esperando o quê? Traz o reino. Ele está lá no futuro, traz para hoje. Ou fica esperando até o... Não sei se você é dos que fazem acontecer, dos que ficam olhando o que está acontecendo, ou dos que depois perguntam: o que foi que aconteceu? Qual que é a tua? Porque os que fazem acontecer, trazem o reino para cá, para estes dias, vivem nele, quebra tudo que é da carne, pende para as coisas do Espírito, e aí nós vamos nadar de braçada, gente. Pode cair o mundo, chover canivete, que eu estou contente. (24) Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é que o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, como eu falei para vocês. Toyota, automático. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que, ouça isso, todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera.
Todas as coisas. Poxa, mas furou meu pneu e o estepe está furado também. O que você tem que fazer? Você disca 333 Porto, e quando chegar o cara da Porto Seguro, você evangeliza ele. É isso que Deus quer. Cara, você é um anjo? Ou você é o quê? Não, eu trabalho na Porto. Rapaz, você tem cara de anjo. E vai. E ministra. Você veio para me salvar? O senhor está aqui para me salvar? Estou sim, senhor. Foi Deus que te mandou, viu? E ministra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, mas Deus é por mim, mas tem muita gente contra mim. Pois é, ai dele, coitado. Ai dele, se você está em Cristo, está em Deus, e o cara vem para cima de você, está ferrado, está frito. E a gente fica perguntando para Deus, mas puxa, o senhor não podia dar uma aliviada? Alívio, Senhor. Estou num padecimento, queria muito um alívio. A gente todo dia busca alívio, 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 né? Traz um alívio para mim. Por que essas coisas me acontecem? Por que fulano fez tal coisa? Por que ele se comporta desse jeito? O senhor não faz nada. O senhor vê ele se comportando assim e não faz nada. Por que Deus não extirpa todas as más pessoas da nossa cidade? Extirpa. Assassinos, homicidas, estupradores, gente má. Por que ele não extirpa do nosso meio? E a gente olha e fala, mas Deus não existe, senão não tinha acontecido nada disso. Não, gente. Deus nos deu livre-arbítrio. Cada um de nós tem poder de decisão sobre o que vai fazer. Mas ao mesmo tempo que Ele deu livre-arbítrio e uns são muito bons e outros são muito maus, também Deus te dá, quando você pode ter passado pelo sinistro que foi, eu já fui assaltado 3 vezes, fui amarrado dentro do lavabo lá com o fio do abajur, me amarraram, e foi um terror. Você pode passar pelo que você achar disso daí, qualquer coisa. Aí você se refugia em Deus, tudo aquilo some, desaparece, vai embora. Mas e a pessoa que te fez mal? O casal que invadiu a minha casa e a minha família toda e nos assaltou, no mês seguinte foi assaltar a outra casa e morreu. Não é uma bênção? Eu falando, calma cara, eu vou te dar tudo que eu tenho, sossega, fica tranquilo, vamos levar essa televisão. A minha televisão era daquelas enormes assim, desse tamanho. Pesa 1 tonelada essa televisão, eu te ajudo, vamos lá, põe no carro, no meu carro, para ele levar o meu carro embora. O Senic, pus a televisão no carro, vamos embora, tá bom, Deus te abençoe, tchau, vai na paz, hein? A minha mulher evangelizando a namorada dele, que estava assaltando a gente, com 2,38 cada um. Você tem que sair dessa vida. Ah, pastora, hein? Não dá mais, eu estou num momento que não tem mais como. Mas isso não vai te levar a nada, você tem que mudar, blá, 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 blá. Não vou, não quis. No mês seguinte morreram os 2, porque o cara reagiu na outra casa, morreu todo mundo, o cara e os ladrões. Se levanta contra a gente, mas não é pela minha mão que vai morrer. Diga para o teu vizinho, a vingança pertence ao Senhor. Me aconteceu esse sinistro, e agora? Não saio mais de casa, estou apavorado, tenho medo de pôr o pé na rua.
Não, na boa, tranquilo. Não, vamos junto. Estou curado. Agora eu estou mais esperto de como é que se lida com ladrão. É na boa, calma, cara, na moral. Tem que morrer ninguém. Sossega aí. Agora olha só, para terminar, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Olha, está aqui uma coisa que Deus fez por nós. Quando você fala, pô Senhor, você não faz nada, o cara está me assaltando. Deus entregou o seu filho para morrer no teu lugar. Você não devia ser só assaltado, você tinha que ser morto. Você tinha que ser assassinado. Mas não é por quê? Porque Deus mandou Jesus morrer e ele foi assassinado no teu lugar. Deus fez o que ele tinha que fazer. Não fique perguntando para Deus, por que você não faz nada? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, por amor de ti, amém? Por amor a Ele. Nós estamos aqui como ovelhas no matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ele é bom, nosso Deus é bom. Dá vida por nós, não tenho mais o que fazer, dá vida por nós. Aleluia.